Olá, muito bom dia para você que assiste o canal do Boi. Agora são 7 horas e 29 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos começando com o Bom Dia Produtor na manhã desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2018. Para você, uma manhã excelente, uma semana, aliás, uma manhã de bons negócios. Bom dia para você pecuarista, para você produtor rural, para você que nos acompanha aqui pelo canal do Boi. Confira agora os destaques da edição de hoje. O mercado do boi gordo mantém viés de baixa. Também nós teremos aqui para você informações com relação à produção avícola que apresentou aumento em 2017 em Mato Grosso do Sul. Entre os destaques da edição de hoje falaremos sobre a produção de carne halal. O Brasil deve exportar esse tipo de carne nos próximos 2 anos e deve aumentar a produção em até 60%. Parceria entre Copernova e Embrapa deve desenvolver sistemas integrados para a produção de leite. Também nós falaremos na edição de hoje sobre as principais commodities brasileiras comercializadas na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, e também muita informação com relação à previsão do tempo e às condições de solo pelo país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor, que já está no ar. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E a demanda ruim continua pressionando o mercado do boi gordo. Durante a semana, o mercado apresentou várias baixas consecutivas. Desde segunda-feira que o mercado tem apresentado quedas nas arrobas do boi gordo pelo país. Você confere agora a análise feita pela agência Scott Consultoria com a zootecnista Juliana Pila. Juliana. Olá a todos! No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 31 de janeiro, o cenário foi de pressão de baixa. Mesmo com a oferta de boiadas ruim, o que ditou o ritmo do mercado nesse primeiro mês do ano foi a demanda ruim. Nem mesmo a proximidade do final do mês e o carnaval tem feito com que as indústrias busquem animais para alongarem as escalas. Desde o início do ano, nas praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria, houve desvalorização de 2,4% no preço da arroba do boi gordo, considerando a valor à vista livre de fundo rural. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 8,96 o quilo, uma queda de 10,3% desde o início do ano. Bom, por hoje é isso. Meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. E como a Juliana acabou de apontar, o mercado tem sido de retração para as cotações da arroba do boi gordo. Vamos acompanhar como foi o fechamento ontem, quarta-feira, pela agência Scott Consultoria. E nós começamos pela região sudeste. Vamos ver aqui. Na região sudeste do país, você acompanha que em Barretos fechou a R$ 145. Araçatuba também R$ 145. Já em Belo Horizonte fechou a R$ 136. No Triângulo Mineiro apresentou baixa de R$ 1, fechou a R$ 141. Já na região sul de Minas Gerais, R$ 136. Região norte, R$ 137, Rio de Janeiro 136 e no Espírito Santo R$ 135 a arroba do boi gordo. Vamos agora para a região sul do país. Você acompanha cotações segundo a apuração feita pela agência Scott Consultoria. Na região sul, no nordeste do Paraná, fechou a 140, na região oeste, 135, na região oeste do Rio Grande do Sul, fechou a R$ 4,90 o quilo vivo e em Pelotas também, igualmente, R$ 4,90 o quilo vivo, praças que não apresentaram alteração entre terça e quarta-feira. Vamos agora para a região centro-oeste. Você acompanha as cotações da arroba do boi gordo agora na região centro-oeste do país. Em Goiânia, Goiás, fechou a R$ 133 com queda de R$ 1. Também houve queda de R$ 1 para a região sul de Goiás, que fechou a 135. Também tivemos em Campo Grande
uma baixa de R$1, fechou a R$ 131, Dourados R$ 133 e em Três Lagoas teve alta de R$1, fechou a R$ 131. Vamos agora para a região de Mato Grosso. Em Cuiabá, por exemplo, fechou a R$ 132, região norte do estado R$ 127, região sudeste de Mato Grosso R$ 130,50 e na região sudoeste R$ 131 a arroba do boi gordo. Vamos agora para a região nordeste do país. Você acompanha cotações para Alagoas, que fechou a R$ 153. Já na região oeste da Bahia, fechou a R$ 149,50. Na região sul da Bahia, teve queda de R$1, fechou a R$ 141. E na região oeste do Maranhão, R$ 133. E para finalizar, nós vamos agora acompanhar as cotações da região norte do país. No Acre, fechou a R$ 118, Redenção R$ 126, Marabá R$ 128. Já em Paragominas, apresentou queda de R$1, fechou a R$ 131. Na região sudeste de Rondônia, fechou a R$ 129, região sul do Tocantins, fechou a R$ 126 e na região norte do Tocantins também teve queda de R$1, fechou a R$ 125. Cotações que foram apuradas pela agência Scott Consultoria no dia de ontem. Esse foi o fechamento da última quarta-feira. Você acompanha agora as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país. E agora é hora de falar para você sobre previsão do tempo e condições do solo. Onde a produtora entende que você, produtor rural, que você, pecuarista, gosta de começar o dia sabendo como vai ficar o tempo na sua região. E para isso nós começamos com a região centro-oeste do país. Essa região deve seguir recebendo instabilidades e também algumas chuvas. E isso vai acabar beneficiando os pastos. Vamos saber agora com a Juliana Rezende qual que é a previsão para a região centro-oeste. Juliana, bom dia para você. Olá, bom dia a todos. Mais uma vez, as instabilidades ainda atuam na região central do Brasil. Então, na região centro-oeste, o solo segue com bastante umidade, com índices de 80% até 90%. Nos próximos 5 dias, um corredor de umidade vai seguir atuando no Brasil central, vai seguir trazendo também instabilidades para o estado do Mato Grosso, norte de Goiás. É o norte de Goiás que deve receber as chuvas mais fortes, que devem vir acompanhadas com rajadas de vento e também descargas elétricas. Então, não se descarta a ocorrência de temporais justamente nessas regiões. No Mato Grosso do Sul, a situação é diferente. Acontece que as instabilidades perdem intensidade aqui no estado sul-mato-grossense por conta da influência de uma massa de ar mais seco que atua no sul do Brasil e acaba por inibir também as instabilidades na região. No decorrer do segundo período, as instabilidades ainda seguem atuando na região central por conta deste corredor de umidade que ainda segue persistindo. Dessa vez, é que não tem previsão de chuva muito volumosa, mas as pancadas seguem persistentes e com volumes de água em torno de 50 milímetros aqui no nordeste do Mato Grosso, 70 no norte do estado de Goiás e no extremo norte do Mato Grosso ainda pode chover com forte intensidade por conta da influência da umidade da Amazônia. No Mato Grosso do Sul, as instabilidades ainda seguem fracas e o volume de água não passa de 15 milímetros. Durante o terceiro e último período, as instabilidades agora na região central do Brasil conseguem se espalhar. As pancadas acabam sendo bem distribuídas nos 3 estados da região. O volume de água não deve passar de 50 milímetros em 5 dias. Então, durante as próximas semanas, os pastos seguem recebendo pancadas de chuva na região centro-oeste e ainda mantém bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Logo mais, nós teremos previsão para a região sudeste, região sul e também norte e nordeste. Mas agora é hora de falar de uma parceria que tem dado muito certo. É a parceria entre o Canal do Boi e a Embrapa Gado de Corte aqui de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
A repórter Kali Rodrigues fez uma reportagem que explica como a agropecuária tem contribuído para o desenvolvimento sustentável. E é logicamente que a Embrapa, que as unidades da Embrapa pelo país ajudam em pesquisas. Você assiste agora a reportagem do quadro Tecnologia e Produção. Quando se fala em mudanças climáticas, o carbono faz parte das discussões. Afinal, vem aumentando os gases do efeito estufa na atmosfera, o que vem causando temperaturas elevadas. E como faz para consertar a situação atual? De acordo com este pesquisador da Embrapa, membro do Comitê Científico do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, a opção é tirar o CO2, que é o carbono, da atmosfera. Algumas técnicas na pecuária e agricultura contribuem com o trabalho, como, por exemplo, não praticar o desmatamento. Se você parar de desmatar e intensificar a agricultura e a pecuária, você, na mesma área, ganha muito. E, ao ganhar muito, você, em alguns sistemas, como integração lavoura-pecuária-floresta, você está retirando o carbono da atmosfera. Isso é um serviço ecossistêmico. Isso vale dinheiro. Mas para valer dinheiro você tem que saber, primeiro, quanto que você está retirando. E segundo, ao saber quanto você está retirando, que preço que eu vou dar nisso. Há alguns anos, o valor monetário do carbono vem sendo discutido. No começo, apenas com mecanismos de desenvolvimento limpo, prática de utilizar lixão, redução de emissão nas indústrias, porém ainda fechados. Já no agronegócio, a situação muda por conta da variabilidade. O Brasil é protagonista do programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, o que quer dizer que emite menos. Está prestando um serviço ecossistêmico. Tá? Alguém tem que pagar por isso. Esse é um grande trunfo que nós temos na mão e nós não podemos deixar que isso passe, né? Eu costumo dizer que no Brasil, em alguns momentos, a gente não perde uma oportunidade para perder uma oportunidade. Então nós temos aí um momento único de fazer essa precificação, mostrar que é possível monitorar isso e dizer quanto que sequestra. E a partir daí discutir quem paga e como é que paga isso. Essa é a ideia. Pesquisadores das unidades da Embrapa têm se reunido para tratar do assunto, como ainda da carne carbono neutro, iniciativa da Embrapa onde se tem um selo para a carne produzida de maneira sustentável, com a presença de árvores. Faz-se uma conta, né? Uma conta simples, mas que é baseada em cálculos científicos, né? Porque nós temos pesquisas aqui de 20 anos, então nós conseguimos chegar em uma conta onde a gente atesta que aquela carne produzida, aqueles animais tiveram as suas emissões neutralizadas. E isso hoje, né, o mundo pede por produtos de baixa emissão de carbono, né? Hoje é o que se fala na mídia, né? É o que as pesquisas buscam, né? Então a gente tem essa certificação, então uma carne certificada. A agropecuária já foi considerada por muitos no passado como vilã do desenvolvimento sustentável. Já nos dias atuais, o setor alia altos índices produtivos com preservação ambiental. O nosso boi é produzido em cima de um pasto. Esse pasto ele faz fotossíntese, quer dizer, ele tira carbono da atmosfera, ele não é produzido confinado como nos países, né, de clima temperado. Então o sistema de produção é diferente. Então um pasto bem manejado, bem adubado, ele tem o potencial de neutralizar as emissões por fermentação entérica, né, que é as emissões do boi, pelo estoque de carbono na biomassa, que é no pasto, né, na pastagem, na gramínea, e no solo. Então, assim, o boi, se ele bem manejado, o pasto, ele inverte esse sinal, né, de emissões. A WRI Brasil é uma organização sem fins lucrativos, criada no início da década de 80 em Washington, capital dos Estados Unidos. É parceira da Embrapa, com atuação no Brasil há mais de 10 anos em projetos de sustentabilidade nas áreas de cidades sustentáveis, florestas e mudanças climáticas.
com os setores chaves, com os grandes stakeholders, né? Então, setor privado, governo, sociedade civil, associações. E, mais especificamente, com a agropecuária, a gente também tem atuado com produtores, né? Associações de produtores rurais. Nós iniciamos uma parceria para a construção de uma calculadora de mensuração dos gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas. Então, como a agropecuária no Brasil ela tem um papel muito expressivo nas emissões e, por outro lado, representa uma grande oportunidade de abatimento, né, de reduzir essas emissões, aumentando a produtividade agrícola, né, no campo e reduzindo as emissões, nós fechamos essa parceria com a Embrapa e temos atuado com uma calculadora, né, que é o GHG Protocolo, que é uma ferramenta para mensurar essas emissões e disseminando, treinando, capacitando os produtores rurais, fazendo eventos. A iniciativa prevê a disseminação do conhecimento, mostrando para os produtores que é possível aumentar a competitividade e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões, sendo bom para a economia, sociedade e, claro, para o meio ambiente. Já podemos falar em resultados? Vocês sentem um feedback? Sim, várias grandes fazendas, né, produtores rurais, eles já têm se antenado essa questão da sustentabilidade, da economia de baixo carbono, já têm implementado práticas, né, técnicas agropecuárias de baixo carbono, e a ideia é que essa ferramenta do GHG Protocolo, ela apoie esses produtores interessados para gerir os seus negócios de uma forma mais sustentável, né? Então, aumentando a produtividade, reduzindo esses impactos e gerando, né, mais emprego, movimentando a economia. Kylie Rodrigues para o SBA. Autoridades dos Emirados Árabes e também da Arábia Saudita estão no Brasil desde a última semana visitando os frigoríficos brasileiros que fazem o procedimento do abate halal. Segundo a empresa árabe que faz a certificação do abate, o Brasil deve iniciar as exportações de carnes para a Indonésia. Até 2020, as exportações brasileiras desse tipo de produto devem crescer em 60%. Missão árabe e aumento das exportações de carne halal é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o abate de carne halal, eu estou aqui recebendo o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio da rede SBA. Vamos falar dessa missão árabe e também vamos falar do aumento nas exportações que pode chegar até 60% em até 2020. Ô João, como eu falei na introdução, uma comitiva de representantes do governo e também de empresas estão no Brasil visitando os frigoríficos. Qual que é o motivo dessa visita, João? É normal, eles fazem, bom dia, eles fazem inspeção, vão verificar a questão sanitária, ver se o padrão, e também se obedece todos os padrões do abate halal, que é da região muçulmana. O Brasil é um grande fornecedor, né, para os países árabes, não só de carne bovina, como também de frango. O Brasil é um grande fornecedor. A Arábia esteve fora do mercado do Brasil nos últimos, faz um pouco mais de 2 anos que reativou as compras de carne bovina em função daquele problema que deu no Paraná. Quando ela reativou, a exemplo da China, ela exigiu no acordo sanitário Brasil na Arábia Saudita que qualquer animal que fosse abatido com destino à Arábia Saudita não tivesse mais que 30 meses de idade. E é bom os frigoríficos levar a sério isso, ou seja, que realmente cumpram isso e que se interessem em manter esse cliente, que é um grande cliente. A Arábia é um grande cliente. Aliás, a soma dos países árabes, e mesmo alguns não árabes, mas de origem muçulmana, como o caso do Irã, tem um efeito significativo no comércio brasileiro de carne. Ou seja, só não compram carne suína por questão religiosa que proíbe o consumo de carne suína para os muçulmanos. Mas frango e carne bovina é muito importante. Quando você fala nos Emirados Árabes Unidos, você vê aquelas cidades-estados que tem lá, Dubai, Catar, são megas aeroportos que servem de base entre os voos das Américas para a Ásia, e muita gente para um dia, 2, para aproveitar aquela estrutura que eles têm lá, meia paradisíaca lá.
E o Brasil teria que estar presente nisso, porque como Dubai, passam 55 milhões de pessoas por ano lá, de todas as partes do mundo. Imagina se o Brasil tivesse mostrar a nossa carne, fazer redes de restaurantes naquela região, fornecendo a carne brasileira, mostrando como é que nós produzimos, que é em cima de capim, uma carne saborosa, uma carne que tem suculência, tem textura, tem sabor. E não, infelizmente, no que eu saiba, não se faz isso. É uma pena. Nós apenas vendemos carne para quem quer nos comprar. Nós não temos aquela visão de procurar mercado, de agredir o mercado, de procurar abrir mercados, como tem a Austrália, como tem o Uruguai. Mais uma vez a gente fala, olha, é uma pena o Brasil não ter, a cadeia da carne bovina não está lá. Se nós mostrássemos como é que nós produzimos e fazer como as redes australianas, o Outback e outras, mostrando, valorizando a carne, nós teríamos uma excelente abertura de mercado e muita gente iria conhecer o sabor e o padrão da carne brasileira. Ô João, os procedimentos halal exigem que a indústria, né, implante uma série de padrões de um controle de qualidade. Esse diferencial agrega valor ao produto? Ele chega a ficar mais caro esse produto, João? Olha, eu acho que pela questão de volume, questão de preço, deve ter uma variação, porque o frigorífico, se ele tem condições de abater 1.000 cabeças por dia, no sistema halal ele vai bater 700, 800, porque é mais demorado, tem um processo de abate do animal, tem que estar voltado para a Meca, mas tem uma série de detalhes religiosos que tem que ser cumprido. E tem que ter a presença de um líder religioso, ali, um imã ali junto com eles na hora do abate. Então, mas vale a pena, é um custo extra, mas também são bons clientes, são clientes que compram bastante do Brasil e nada mais justo. Assim como nós temos com o abate kosher, que é voltado para os judeus. Não, isso eu acho que é normal, faz parte do jogo comercial. E agora, nos países muçulmanos também, outro mercado está se abrindo é a exportação de animais vivos, né? A Turquia, que apesar de não ser um país árabe, é um país que tem a religião muçulmana, ela está comprando muito novilho nosso para ser terminado lá na Turquia e abatido nos padrões halal. Segundo as informações, cerca de 90% dos frigoríficos estão prontos para fazer esse abate halal. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre esse assunto. Até 2020, as exportações devem crescer em 60%, segundo dados divulgados pelas empresas que estão visitando o país. Qual que é o potencial produtivo do Brasil para fazer o abate halal? Você acha que esse nicho é muito importante, pode crescer ainda mais, João? Olha, o maior mercado nosso são os chineses hoje, né? Se você somar Hong Kong e China continental, dá quase 40% do abate brasileiro vai com destino a esses dois países. Porém, é importante que o Brasil diversifique. Tem alguns países árabes que por questões de religião, por questões de políticas, como é o caso do Iraque, passam por uma situação muito difícil. Mas no momento que esses países conseguirem resolver essas questões internas de guerra civil, etc., eles são grandes, têm um potencial muito grande de potencial de compra. Os países árabes dependem muito de petróleo. O petróleo normalmente é a grande fonte de geração de divisa para eles. Se você olhar o petróleo 2 anos atrás, estava $32, hoje está quase $68, ou seja, ele dobrou de preço. Aquele problema que tinha de falta de divisas amenizou, ou seja, hoje eles têm condições de ir para o mercado e comprar, e de aumentar suas compras, e também qualquer governante tem interesse que a sua população tenha um alimento saudável a um preço razoável. E por essa razão, a oferta de carne brasileira tem espaço para crescer. Com certeza, as economias desses países melhorando, como está acontecendo com a nossa economia brasileira, a hora que você melhora a economia, para cada 1% de PIB, você aumenta 2%, 2,5% o consumo de carne. E é o que está acontecendo hoje nesses países árabes. Ô João, durante essa semana nós temos acompanhado aí as cotações da arroba do boi gordo, nós tivemos baixas entre segunda e terça e também hoje eu apresentei aqui o fechamento de ontem, algumas praças também fecharam em baixa. O que nós temos visto aí é um mercado assim com as cotações caindo mesmo, uma pressão baixista. Agora a pergunta, você acha que hoje em dia compensa mais exportar do que vender carne para o mercado interno?
Não, os dois mercados têm que ser trabalhados, o mercado interno, que é 80% da produção brasileira, e o mercado externo. O mercado externo você tem condições de uma negociação exportar 5, 6 mil toneladas de carne. Então é importante que tenha isso aí. E é uma válvula de escape, qualquer excesso do mercado interno você tem a alternativa de exportar. Essas quedas são pequenas. Se você olhar os preços do mercado futuro, ele está mais ou menos em linha, ele está em flat, ele não está nem para baixo nem para cima. E é normal que nessa época houvesse uma pequena queda de preço em função que aumenta a oferta. Mas as escalas estão curtas, não existem longas escalas. E o produtor também, ele sabe que ele não pode vender um boi a um preço, aqui vamos pegar o exemplo do Mato Grosso Sul, 133. 133 está na marca do pênalti, está sobrando muito pouco para ele. Se vier para 131, 130, ele vai segurar esse boi. Então você tem essa questão também, ou seja, não há uma oferta exagerada de animais. Hoje deve sair as exportações do mês de janeiro. Normalmente em janeiro há um certo recuo e mostrava a estatística na faixa de 4.100 toneladas dia. Pode ser que agora em fevereiro comece a melhorar as exportações. Isso é bom porque você estabiliza o preço, o frigorífico tem uma alternativa, eles estão com margens boas, ou seja, ele não trabalha com margem negativa, ele já ganha dinheiro na carne, não é só no couro e nos miúdos. Então eu acho que o mercado está se ajustando. E as exportações são importantes, lógico, o Brasil precisa disso aí, nosso país precisa e o setor precisa de exportar. Nós temos que abrir mais mercados para não ficar refém de um mercado só. Pega a carne suína, a Rússia detém 40% das importações. Os russos trancaram lá por questão de ractopamina, um problema lá de resíduo na carne, e trancaram. Dá um problema sério, porque é 40%. Nós temos que diluir isso em mais países para que, se houver um problema, alguma coisa pontual, não atrapalhe o negócio como um todo. O pecuarista que está nos assistindo nesse momento, então, não tem que se preocupar, porque essa baixa que está acontecendo, que aconteceu durante a semana, são quedas pontuais. E isso pode ser agora, revertido. Na virada de mês, aumenta o consumo, você tem o carnaval, aumenta o churrasco, vai haver o consumo e esperamos que as exportações melhorem. A Rússia, apesar de um certo imbróglio, parece que vai assinar os contratos para reativar as importações e daqui para frente também já começa, a partir do mês que vem, no março, possivelmente já começa a ficar mais fácil levar, os portos deles já ficam mais livres para operar e nós estamos aguardando a autorização de voltar a exportar a carne in natura para os Estados Unidos. Os chineses estão comprando bem, então o que o Brasil tem que fazer é o dever de casa, melhorar a fiscalização, colocar mais veterinário, abrir para que empresas façam certificação com auditoria, isso tem que fazer, esse é o dever nosso. Perfeito, João, obrigado pela participação. Obrigado, bom trabalho. Até segunda. Até segunda. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas daqui a pouco teremos informações dos melhores eventos e leilões com transmissão pela rede SBA. Continue com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. Para você, uma excelente manhã. E eu quero lembrar você que na próxima quarta-feira, dia 7, o canal do Boi estreia com um programa novo em sua programação. É o programa Boi em Pauta. A realização é do Ricardo Nicolau Leilões. E agora nós vamos até Sinop, em Mato Grosso, falar com a Vanessa Borges, que traz para a gente mais detalhes com relação ao programa Boi em Pauta. Vanessa, muito bom dia para você. Fala pra gente mais do programa Boi em Pauta. Boi em Pauta. Bom dia a todos, bom dia, Antônio. É isso mesmo, dia 7 nós vamos realizar o Boi em Pauta. O programa Boi em Pauta, criado pela Ricardo Nicolau Leilões, é um programa que traz informação e negócio para o produtor. E nessa quarta-feira nós vamos trazer entrevista com o engenheiro agrônomo Helder Bruno, que vai trazer um pouco mais da sua experiência. O programa Boi em Pauta é justamente isso, é trazer informação para o nosso produtor, deixar a gente mais informado com a experiência dos nossos profissionais renomados dos mais diversos Ô Vanessa, nós teremos muita informação, né? Vanessa? Oi, Antônio. Pode falar. Antônio, como eu havia dito, nós vamos trazer informação no programa Boi em Pauta, juntamente com os negócios.
leilão após as 30 minutos de entrevista com o nosso profissional Helder Bruno. E esse leilão a gente vai trazer animais filmados aqui na região norte de Mato Grosso, animais que já estão confirmados ali na região de Cotriguaçu, na região de Alta Floresta. Nós temos também animais filmados ali na região de Juara. Então, o meu convite é você, produtor, agende a filmagem dos seus animais, entre em contato com a nossa equipe aqui no 3665320077, agende a filmagem, nós estaremos aqui à disposição para poder marcar a filmagem na sua fazenda. Então, assim, o recado está dado. Na quarta-feira, dia 7 de fevereiro, às 20h30, aqui pelo canal do Boi, transmissão do Boi em Pauta, entrevista e leilão. Obrigado pelo espaço, Antônio, pela oportunidade, e nós esperamos a próxima oportunidade. Obrigado e tenha um bom dia. Vanessa Borges, pela participação. Para você, boa sorte também no programa Boi em Pauta. Então, é na próxima quarta-feira, dia 7. Você não pode perder aqui pelo canal do Boi. E agora, falo para você sobre a prova Canchim. A Associação de Criadores da Raça Canchim realizou em novembro do último ano uma prova que aconteceu na Ilma Agropecuária. E também o evento marcou a 7ª prova Canchim de avaliação de desempenho. Quem esteve por lá e traz agora as informações é o repórter Gustavo D'Angelo. Criadores, técnicos e autoridades do agronegócio estiveram reunidos na sede da Ilma Agropecuária em Angatuba, interior de São Paulo, para oficializar a conclusão da 7ª prova Canchim de avaliação de desempenho, a PECAD. O presidente da ABSECAM e anfitrião da festa, Adriano Lopes, falou da contribuição da raça para a pecuária brasileira. O Canchim, Gustavo, é uma raça que está completando esse ano que vem 65 anos de história. Não existe uma empresa, uma marca que se sustente no mercado por 65 anos se ela não tiver seus méritos, se ela não tiver suas qualidades, se ela não estiver pautada em um trabalho sério. O evento contou com a presença do secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Arnaldo Jardim, que destacou os avanços que a raça vem passando ao longo dos anos. A prova de desempenho, os resultados hoje apresentados aqui, também indicam uma evolução muito importante do plantel. Ou seja, há não só animais que despontam, porque isso sempre existe, mas há uma elevação global daqueles animais, e foi uma amostra muito representativa do plantel que se teve aqui, indicando, portanto, uma evolução do ponto de vista da genética do Canchim que nós devemos comemorar. Supervisionada pelo programa Geneplus Embrapa de melhoramento de gado de corte, que também é responsável pelo programa de melhoramento genético da raça Canchim, nesta edição, a prova reuniu cerca de 200 machos divididos em 2 grupos, um de animais nascidos de julho a setembro e outro de outubro a novembro de 2016. O objetivo da PECAD é identificar garrotes que possam se tornar futuros raçadores da raça, com a produção de animais geneticamente superiores, seja para uso nos projetos de seleção ou no cruzamento industrial. Essa prova é hoje um dos principais meios da gente fazer melhoramento na raça Canchim. É daqui que saem os principais touros melhoradores da raça que vão servir para que essa raça continue evoluindo e evoluindo fortemente como evoluiu nos últimos anos e como tem se aprimorado. Tudo isso para que a raça continue melhorando, continue evoluindo e ofereça ano após ano ao mercado animais mais adaptados, mais rústicos e com maior capacidade de produção, com maior capacidade de ganho de peso. Foram 152 dias de prova. Os animais entraram em confinamento com média de 9 e 10 meses e peso médio de 275,8 quilos. Saíram com 14 e 15 meses e 469,8 quilos, registrando ganho de peso médio diário de 1,276 quilos. A dieta usada é basicamente concentrado, 70% de NDT e 18% de proteína, com quantidade aproximada de 1% do peso vivo. A nutrição foi calibrada para a média de 1,2 kg ganho por dia. Fique agora com o resultado da 7ª prova Canchim de avaliação de desempenho,
com destaque para os primeiros colocados de cada categoria. No grupo que nasceu entre julho e agosto de 2016, 13 foram classificados como Elite, 7 como Superior Plus e 14 como Superiores. O animal que recebeu o troféu ouro foi 4046MN da Itamaraty, de Luiz Carlos Dias Fernandes, Canchim Itamaraty, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Entre os animais nascidos entre setembro e novembro de 2016, 5 foram classificados como Elite, outros 7 como Superior Plus e 9 como Superiores. O melhor do grupo foi Chororó 3502MN da Vista Alegre, pertencente ao criador Edson Rodrigues Bastos, de Guarapuava, Paraná. Quem levou a melhor na categoria Progênie de Pai foi Dorivan Cruvinel de Souza, dono de Dom MN da São Tomé, animal campeão da categoria. Daqui a pouquinho nós teremos informações com relação à pecuária leiteira. Então, fique por aqui, porque nós voltamos daqui a 2 minutos. 8 horas e 11 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. E é um prazer ter você junto com a gente. Agora, o assunto é sobre avicultura. A produção avícola aumentou 3,4% em Mato Grosso do Sul em 2017. Na comparação com o ano anterior, o volume cresceu 14 mil toneladas. 2017 foi um ano de bons resultados para o setor, mas 2018 começa com mudanças na legislação. Todas elas da cadeia terão que se adequar ao cumprimento da IN número 8, a Instrução Normativa de Biossegurança, que foi publicada pelo Ministério da Agricultura. Aumento da produção e também as normas dessa normativa você confere a partir de agora no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o setor avícola, eu recebo agora o gestor empresarial e diretor executivo da Associação de Avicultores de Mato Grosso do Sul, a Avimasul. Recebo o Newton Hillissen. Newton, muito bom dia para você. Bom dia. É um prazer ter você junto com a gente aqui. Newton, de acordo com os dados do relatório divulgado pela FamaSul, o volume de carnes de frango produzida aqui em Mato Grosso do Sul em 2017 saltou de 401 mil toneladas para 415 mil toneladas, um aumento de 3,4% na comparação com o ano anterior. Fala pra gente, as exportações contribuíram para esse aumento, Newton? Contribuíram sim. As exportações em 2017 se deram na casa de 42%. Isso gera 10% a mais do que o ano de 2016. E o saldo dessa conta é 65 milhões de dólares. Então, o volume é expressivo, o valor também é, e com certeza contribuiu beneficamente para o Estado. Falando ainda sobre as exportações, a demanda internacional absorveu no último ano 40% da produção sul-mato-grossense. Com o mercado interno desaquecido, a exportação do produto pode ser uma boa alternativa para o produtor que ainda não está exportando? Pode ser o caminho? Ele é o caminho, sim. Por quê? Porque a exportação, ela garante com que o produtor tenha mais safras ao ano no seu aviário. Então, faz com que o fluxo produtivo dele melhore bastante. Perfeito. E hoje, Newton, é mais viável exportar do que produzir para o mercado interno? Como que você vê esses dois pontos? Produzir para o mercado interno e exportar o frango. Se a gente for olhar, a gente teria que olhar esse cenário por duas óticas. Sim. Se você pegar o valor de 65 milhões e o valor de mais ou menos 27%, 25%, com o valor do frango no mercado externo, ele tem um acréscimo no mercado interno, ele é vantajoso sim para o Estado e para a agroindústria. Mas se você pegar a ótica do produtor e pegar a ótica da máquina que movimenta a economia do Estado, porque a doméstica, no mercado interno, ela tem que ir no supermercado, pegar o frango, levar para casa, preparar o frango, e isso gera energia, gás, fogão, mão de obra. Então, a exportação ela é um bom negócio, mas o mercado também interno ele é um bom negócio também para as duas. Depende do momento que tiver, se tiver atração econômica ou não tiver atração econômica. O valor, quando que é para exportação, é maior? Ele é maior, ele é cerca de 25% maior, dependendo do mercado que vai se atingir.
Perfeito. E a Arábia Saudita foi o maior comprador da carne de frango sul-mato-grossense. Existe previsão de abertura de novos mercados? Sim, a Arábia Saudita levou do Estado cerca de 20% das exportações foi para esse mercado. Ele é um mercado importante. E as cotas para o Brasil, que são distribuídas para as agroindústrias, a gente espera um aumento ou um aquecimento do mercado europeu, do mercado asiático e da China também. E existem mais outros 2 mercados um pouquinho mais pequenos, mas não menos importante, que é a República Dominicana e El Salvador, que tende a abrir para 2018. Então, existe muito mercado a ser aberto, existe muito trabalho a ser feito, né? Existe muito mercado, muito trabalho e a IN que veio e o decreto estadual, ele vem para suprir também e garantir que o frango do estado tenha qualidade para ser exportado. E nós vamos entrar nesse assunto. O prazo para as granjas fazerem as adequações sanitárias exigidas pelo Ministério da Agricultura tem um prazo determinado que é o dia 3 de março. Falta pouco mais de um mês. Algumas empresas ainda não cumpriram esse procedimento. Como que está esse procedimento do registro? Quais são as mudanças que o produtor tem que fazer para obter esse registro? As empresas estão se cadastrando, estão solicitando o registro? Sim, essa IN ela é um pouco antiga, ela já tem uns 7, 8 anos que ela foi publicada. Então, esse tempo grande que o produtor teve que se adequar, praticamente a grande maioria já se adequou a ele. Existem alguns procedimentos simples ainda, que não tem muito custo para o produtor em alguns momentos, para ele fazer essa adequação, mas a gente vê assim com uma tranquilidade, o prazo está em cima e achamos que no prazo final isso vai ficar adequado. Falta pouco mais de um mês, será no dia 3 de março. Como que estão esses registros? O produtor, quem tem granja, está procurando para fazer o registro? Sim, a agroindústria com os seus técnicos veterinários, ela é responsável para ir até o produtor, fazer todo o cadastramento dele, pegar toda a documentação, fazer a avaliação das granjas, propor as adequações necessárias, entregar até no IAGRO, e aí o IAGRO depois com a vistoria acaba registrando essas propriedades. E são muitas mudanças? Não, a mudança basicamente a gente pode dizer que são 2. Uma é com os registros oficiais para o sistema de criação, para provar que tudo está sendo seguido, e a outra é na parte de biossegurança, proteger o rebanho contra possíveis entradas de doenças. Nós temos a informação que até o dia 26 de fevereiro, até o dia 26 de janeiro, 26 unidades, 20% das unidades de abate ainda não tinham sido certificadas. Qual que é a maior dificuldade encontrada para o produtor fazer esse registro? A maior dificuldade não é nem implantar as ações que precisa fazer, é a gente esperar muito perto do prazo limite para encaminhar essa documentação. Então, a gente trabalha com 3 datas. Uma data é dia 3 de março, Sim. que essa é a data que o produtor tem que pegar toda a documentação junto com a agroindústria e protocolar junto ao IAGRO. Data limite para o registro. Para o registro junto ao IAGRO. Aí o IAGRO vai fazer a visita e vai certificar a granja ou não. Perfeito. Certificando a granja, ele já está habilitado para produzir para o mercado externo e para o mercado nacional. Não sendo certificado, o IAGRO dá mais um prazo para ele para poder fazer as adequações e faz nova vistoria e aí acaba concedendo o registro. Você falou que são 3 datas. Exatamente. Qual seria a segunda? Aí essa é para a IN do mapa. A segunda é para um decreto estadual que o governo do estado achou por certo intensificar ainda mais e proteger ainda mais o estado como um diferencial competitivo para exportação. Então, essa data é 1º de janeiro de 2019. E aí vai incrementar algo mais nas granjas, que é um local para banho e troca de roupa para todos os funcionários que vão adentrar a granja e visitas. Isso também serve como proteção do rebanho para possível entrada de alguma enfermidade, alguma doença. Tem uma terceira data também? A terceira data é que o pessoal acaba comentando e confundindo que quem não fizer a certificação agora, no dia 3 de março, não consegue mais o registro. Não é verdadeira. A partir do momento que o avicultor, a propriedade dele estiver adequada, em qualquer data, depois do IAGRO feito a verificação, ela pode ser certificada sim. Vamos falar mais sobre a instrução normativa número 8. Quais as principais medidas dessa IN número 8? A número 8, ela vem para atender 3 necessidades. Uma, que é o controle de roedores, os ratos. A segunda é estabelecer os critérios para registro das aves que estão lá, como conversão alimentar, o consumo de ração, a medicação usada, se deu ou não deu doença. E a terceira são todas as medidas de biossegurança para proteger o rebanho sobre as possíveis doenças que venham no meio externo. Para a gente terminar, conta para a gente qual que é a importância da tela de isolamento.
Existem duas telas de isolamento. Uma tela no perímetro externo da granja, ela serve para prevenir o contato da criação com animais domésticos de grande porte. Essa seria a barreira de cerca. E a barreira de tela dentro dos barracões, ela serve para proteger o rebanho de possíveis entradas de pássaros. E como nós estamos numa região migratória, esses pássaros às vezes são portadores naturais de alguma enfermidade e protege o rebanho com esse contato para não deixar adentrar algum problema sanitário que venha a impedir a exportação da carne de frango e até mesmo para o mercado interno garantia de qualidade do produto. Perfeito. Quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigado pela participação, Newton. Nós que agradecemos. Newton Davi Massu esteve aqui tirando as dúvidas com relação à IN número 8 e também com relação às novas instruções normativas do Ministério da Agricultura. Obrigado. Obrigado. Nós vamos a um breve intervalo comercial, mas é daqui a pouquinho. Agora você confere as cotações do frango pelo país. E mais uma vez o assunto é sobre previsão do tempo. Vamos falar agora da região sul do país. Uma massa de ar seco predomina sobre essa região e isso faz com que não tenha chuva. Mas parece que os solos por lá estão úmidos e a situação ainda é favorável. Vamos saber mais detalhes com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente, o solo ainda está úmido na região sul do país? Na maior parte da região, sim, os pastos ainda vêm conseguindo manter bom ritmo de crescimento no sul do Brasil, porque o solo segue com mais umidade. Aqui do centro do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná, os índices seguem superiores a 60%, 70%. E no Paraná, a umidade ainda alcança em torno de 90%. Nos próximos 5 dias, uma massa de ar mais seco passa a atuar na região sul, garantindo tempo firme, dias ensolarados e sem pancadas de chuva no sul do Brasil. Ao longo da segunda semana, esse sistema já perde intensidade e aí áreas de instabilidades voltam a atuar na região. Dessa vez já volta a chover nos 3 estados, só que a chuva ainda é fraca. Aqui no Rio Grande do Sul, os acumulados não passam de 5 milímetros, ou seja, são aquelas pancadas muito isoladas que devem ocorrer especialmente no final do dia. Já durante o terceiro e último período, a chuva volta a ganhar intensidade aqui entre o norte gaúcho até o estado do Paraná. E as pancadas voltam a ser mais significativas. Então, durante as próximas semanas, grande parte das áreas de pastagens do norte gaúcho até o Paraná voltam a receber pancadas bastante expressivas, o que segue mantendo o solo com maior índice de umidade e, por conta disso, os pastos ainda mantêm bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo. E agora é hora de falarmos sobre tecnologias que vão auxiliar você, homem do campo, a fazer uma pastagem perfeita. Vou falar para você agora sobre a VDTech Multi. Estou aqui recebendo o Guilherme Beretta da GM Pass, que vai dar detalhes com relação a toda a linha VDTech e também, especialmente, a VDTech Multi. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, Antônio. Bom dia a você que nos acompanha. Olha, Antônio, essa máquina, o primeiro modelo da VDTech, a VDTech 190, foi lançado em 2012 e que de lá para cá você tem aí uma grande aliada quando o assunto é distribuição de semente de pastagem. Antônio, ela possui 2 grandes características que a gente dá ênfase maior, justamente uma máquina elétrica ligada na bateria do trator e não mais na tomada de força. E a VDTech Multi você tem a possibilidade de colocá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. E aí ela mostra para você a primeira grande economia que ela tem, que é colocar um segundo equipamento, né? Nós estamos vendo essa imagem, ela na dianteira e a grade niveladora atrás fazendo a incorporação. E aí está o grande pulo do gato, né, Antônio, que é justamente semeadura, né? Então na frente a máquina fazendo a semeadura, a distribuição das sementes, e atrás a grade fazendo a incorporação. Nós temos 2 operações de uma só, economia de pelo menos R$ 50 por hectare.
Outro detalhe importante, Antônio, e que foi um pré-requisito para que essa máquina fosse até então no mercado, é justamente a precisão. A gente tinha um problema muito grande de oferecer para o produtor rural uma semente com 80 de valor cultural, onde nós dizíamos para ele, olha, o senhor vai usar apenas 5 quilos por hectare, e aí tinha a resposta, era imediata, olha, 5 quilos por hectare a gente não tem equipamento aferido para fazer a distribuição dessa pequena quantidade. Então esse foi um dos pré-requisitos da VDTEC Multi, que é justamente ter uma precisão, né? Então nós conseguimos regulá-la desde pequenas quantidades, 2 quilos por hectare, até 30 quilos, e isso facilita aí o leque de trabalho para o produtor rural. Fala para a gente das facilidades desse maquinário, porque pensa bem, quem está querendo fazer uma pastagem nesse momento e quer comprar um maquinário desse, está pensando nas facilidades que ele pode trazer. Olha, eu sempre digo, Antônio, que quando a gente pensa em estabelecimento de forragem, de pastagem, a gente pensa na questão de uma boa formação. E a máquina que vai fazer a distribuição de semente de pastagem tem uma função muito grande, né? Tem uma importância muito grande, porque é dela que vem a garantia do sucesso do estabelecimento. E são várias vantagens, né? Como eu já disse, uma máquina elétrica diferenciada de todos os produtos que tem, de todas as semeadoras que existem no mercado. Ela é uma máquina muito precisa, então você pode trabalhar desde sementes com 80 de valor cultural, sementes incrustadas e também sementes com 50, né? Então aquele produtor que já tem por hábito lá na propriedade trabalhar com sementes onde se trabalha com 15, 20, 30 quilos por hectare, essa máquina também vai fazer a semeadura desse material. Ou seja, uma máquina bastante versátil e que cabe aí em qualquer propriedade rural. Existe uma regulagem ali para a distribuição das sementes também, Guilherme? Existe. Na verdade, você vai fazer a regular dessa máquina na tentativa do erro, né? Então, você vai ter que ter uma balancinha para você pesar o produto, pesar a semente, e aí ela tem um orifício que você abre ou diminui de acordo com a vazão que você queira, e você vai pesando. Então, à medida que você vai se aproximando, você travou ali, chegou num consenso da quantidade, da vazão por hectare, esse é o volume de semente que você vai distribuir em toda a sua área. E quem tem interesse em adquirir esse maquinário, tem condições também de pagamento, Guilherme? Tem sim. Hoje nós temos uma condição facilitada da VDTEC, além do preço bastante atrativo, nós podemos parcelar aí a sua aquisição da sua VDTEC em até 4 pagamentos, lembrando que não tem entrada, tá, Antônio? O produtor vai pagar a primeira parcela com 30, 60, 90 e 120 dias. Olha, como sempre, a gente traz exemplos de pessoas que utilizaram a VDTEC. Na verdade, dessa vez é o mentor dessa máquina, que é o Luiz Fernando Baroni, né? Um engenheiro mecânico da Germipasto, que desenvolveu a VDTEC Multi, e a partir de agora a gente confere o que ele tem a nos dizer. Dá uma olhada aí. A VDTEC Multi, ela veio para contribuir ainda mais, né, no sistema de plantio, né, da fazenda, lá, ajudando a se formar um bom pasto, um pasto de qualidade, e um processo, a gente diria, inovador, bastante inovador, pois é uma máquina foi muito bem projetada e automatizada, isso para facilitar, né, todo o manejo dessa máquina, né, a utilidade dessa máquina em campo. Então, o processo ficou muito simples, é uma máquina simples de ser operada, muito simples de ser regulada, né, uma máquina leve, uma máquina robusta, né, e traz as inovações, né? Poder regular a largura, por exemplo, a largura de plantio, poder calibrar exatamente qual é a vazão, quantidade de sementes por metro quadrado, né, ou por hectare. Fácil o manuseio da máquina, fácil a instalação no trator. Hoje a máquina dispõe até de dispositivo para controle de semente, né? Quando a semente está na reserva, existe uma lâmpada indicativa dessa situação. Então isso facilita muito a vida, né, de campo, né? A regulagem totalmente a campo. Hoje a gente não depende mais de um laboratório propriamente dito, né, para se conseguir essa vazão, essa distribuição. Isso é feito totalmente a campo e isso facilita porque dessa forma essa máquina é capaz de distribuir não só sementes de pastagem como outros produtos também.
E além disso, se o produtor mudou o tipo de produto, ele mesmo faz a regulagem e consegue distribuir. Ele mesmo faz a regulagem, ele mesmo determina a largura, a velocidade do trator, isso feito com muita simplicidade na própria fazenda. O pessoal fica, eu diria um tanto que surpreso, em função daquilo que a gente pensou, lógico, junto aos produtores, né, junto ao pessoal que utiliza as máquinas a campo, né? Eles ficam surpresos quanto à facilidade em si operar a máquina, em regular a máquina. Porque ficou muito simples, muito fácil, né, de se conseguir essas operações na própria fazenda. Muito mais fácil, né, do que outras semeadoras, outras adubadeiras, né? Olha, Antônio, nós vimos aí as vantagens da VDTEC Multi, também da Plus, que são os produtos comercializados pela Germipasto. E lembrando que uma conta que a gente faz para você, produtor rural, uma conta de investimento, né, uma conta de custo-benefício, em torno aí de 250 a 300 hectares feito com a sua VDTEC, ela já está paga a partir desse momento, dessa quantidade diária, é custo zero. Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a Central de Vendas da Germipasto, operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Muitas vezes, Antônio, o produtor tem dúvidas, né, sobre a máquina. Sim. Além do nosso endereço que está aí na sua tela, o germipasto.com.br, nós desenvolvemos um site exclusivamente para ela, que é o www.vdtec.com.br. Ali você vai encontrar o manual descritivo dela, vai encontrar fotos da VDTEC em ação, ou seja, o intuito de tudo isso é ajudá-lo a não ter dúvidas sobre essa grande máquina. Se você preferir, nós estamos presentes também nas mídias sociais, Facebook e também Instagram, e no YouTube, centenas de vídeos à sua inteira disposição. Antônio, por hoje é isso, é com você. Perfeito, obrigado pela participação. Obrigado, Antônio. Até amanhã. Até amanhã, um abraço. Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho para falar sobre produção leiteira. Fique com a gente, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 34 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira. E agora o assunto é sobre pecuária leiteira. A Copernova, que é a Cooperativa Agropecuária Mista Terra Nova, juntamente com a Embrapa Agrosilvio e Pastoril, assinaram um acordo de cooperação técnica. E isso vai fomentar a produção de leite na região norte de Mato Grosso. Detalhes você acompanha agora na reportagem de Valdir Pacheco. O acordo de cooperação técnica entre a cooperativa e a Embrapa tem duração de 3 anos e prevê a capacitação de técnicos e apoio à pesquisa de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF. A chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agrosilvio e Pastoril, doutora Roberta Carnevale, explica como funciona essa parceria. A Copernova já é uma parceira da Embrapa já em vários projetos, né? E agora a gente está oficializando essa parceria, né? Onde a gente vai trabalhar junto aos técnicos e cooperados, né, da Copernova, principalmente na área de leite, que é o que esse contrato abrange, né? E toda a informação de pesquisa que é gerada aqui no centro, né? Pesquisa relacionada a gado de leite, a gente automaticamente já vai ter um canal rápido de transmissão desse conhecimento, né, transferência desse conhecimento por meio dos cursos, das visitas, dos dias de campo, né, e dessa forma está capacitando e ajudando que os produtores, né, da cooperativa tenham um desenvolvimento, uma eficiência maior de produção. Para operacionalizar a rotina de 24 horas, sem sábado, domingo e feriado, foi necessário buscar parceria para a mão de obra. Como a gente tem um número muito restrito de funcionários de campo aqui na unidade, né, a gente tem que trabalhar com os projetos, parcerias, para que o sistema rode, né, seja desenvolvido e as vacas sejam ordenhadas, os pastos sejam manejados, né? A gente tem uma atividade dentro da rede de transferência de tecnologia de LPF, é uma rede nacional
que hoje, via projetos, né, de capacitação também, a gente tem 2 funcionários via esse projeto, que operacionalizam, né, a rotina aqui da fazenda, da base experimental, e ainda vai contar agora com mais uma pessoa, né, contratada pela Copernova. Este projeto visa o melhoramento genético do rebanho em toda a bacia leiteira que a Copernova abrange. Parceria também com a Copernova, um acordo, né, onde nós vamos criar os bezerros machos que têm essa genética, essa qualidade muito boa. Nós vamos criar esses bezerros até os 7 meses, né? Quando esse bezerro começa a entrar na idade reprodutiva, nós fazemos a doação para a Copernova, isso tudo via contrato, né? Então, a gente faz a doação para a Copernova para que a Copernova distribua esses animais entre os seus cooperados. Então, aquele produtor que for exemplo, que estiver tratando bem seus animais, que participa, que é atuante, que está buscando melhoria, ele pode ser contemplado com um animal e dessa forma a Embrapa também está ajudando na melhoria da genética do estado, né? Só um pouquinho. Bem, vamos falar agora para você sobre a Cemex Brasil. A Cemex Brasil fez uma viagem juntamente com produtores rurais que foram convidados para conhecer as fazendas lá do Canadá. Você acompanha agora uma reportagem com relação à Cemex. Vamos ver. Nós estamos na propriedade da família Crowley, Crow Valley, especializada na criação e produção de leite da raça holandesa. Estamos em Hastings, província de Ontário, no Canadá. E aqui tem de especial, esse conjunto todo foi inaugurado em 2017. Aqui você tem as vacas, todas premiadas, você tem a premiação dessa fazenda, que é uma das grandes referências na produção do gado holandês, mas tem tudo muito semelhante a tantas outras fazendas de criação leiteira aqui no Canadá. As famílias se envolvem completamente em todo o sistema de produção e uma outra característica importante. Na recepção de onde nós estamos, nós temos a ligação direta com o barracão de produção, que nesta fazenda é todo ele robotizado. A Crow Valley é uma das fazendas fornecedoras de embriões de gado leiteiro para o Brasil por meio do grupo Cemex. Em fevereiro de 2017 foram inauguradas as novas instalações da propriedade, mais modernas e espaçosas com 2 unidades de robôs. Tudo muito bem arejado de forma a garantir conforto e bem-estar a quem passa o tempo todo no celeiro. As novilhas e vacas são tratadas livres, em baias individuais, sem estresse para comer, repousar e, na hora certa, caminhar até o local da ordenha. Uma mão na roda para o time de John e Cynthia Crowley, que cuidam do rebanho com a ajuda de 2 filhos e 2 colaboradores. O trabalho ganhou mais flexibilidade na ordenha de 110 vacas, tratadas em sistema de freestall em cama de areia. Ter liberdade e mais conforto significa menor risco de doenças como a mastite e longevidade. O investimento deu tão certo que uma 3ª unidade de robôs já está no planejamento da família Crowley, que pretende dobrar o número de animais em ordenha. Tudo para encher os olhos dos produtores brasileiros convidados pela Cemex para conhecer nos estados de Quebec e Ontário a realidade das fermes leiteiras, como são chamadas as fazendas de leite no Canadá. O Dr. Flávio Junqueira, um dos coordenadores do tour,
destaca a tendência canadense de adotar esse sistema de manejo. E uma nova realidade aqui no Canadá, muitas fazendas mudando do sistema de try-stall para o sistema de freestyle com ordenha robotizada. Ou seja, realmente é o futuro que chegou para eles. Na verdade, a maioria das fazendas que estão fazendo novas instalações estão indo para esse tipo de operação. Freestyle, cama de areia e ordenha robotizada. Com os robôs, o dia a dia tem 3 turnos de ordenha. A fazenda aumentou a produção e, como destacou John, melhorou a qualidade do úbere das vacas, já que as máquinas estimulam um maior fluxo de sangue correndo nas veias. Cíntia, que cuida da contabilidade e do registro dos animais, conta que os robôs mudaram a rotina dela. Antes eu tinha que fazer as ordenhas em horário marcado. E já não preciso mais. Meu foco agora é fazer com que as bezerras tenham um melhor começo para se tornarem animais produtivos na vida delas mais tarde. O time trabalha focado na produção de sólidos. No Canadá, a indústria é muito exigente e paga ao produtor mais pelos índices de gordura e proteína do que pelo volume de leite no resfriador. John Crowley explica que o consumidor está bem informado da composição dos produtos que consome. As pessoas sabem que o leite de qualidade é separado em manteiga e proteína e temos que caminhar nesse sentido. A Crow Valley tem foco na conformação dos animais. John é profundo conhecedor do assunto. Já julgou em exposições em 15 países, um deles o Brasil, onde atuou 2 vezes. No Canadá, foi jurado na segunda maior do holandês no mundo, a Royal Winter Fair em Toronto, em 2013. Ele insemina a vacada com metade do material genético de touros provados e metade de touros genômicos, que são avaliados por mapeamento genético no DNA, mas sempre buscando o equilíbrio na escolha dos touros mais bem avaliados para tipo e produção. Os principais touros que ele está usando no momento, Dorma e Solomon, e tem muitas filhas ainda de estar coletando, tem ainda um resto sêmen de Golden, ainda está coletando com Braidale Golden. Do total do rebanho em lactação, 44 vacas são classificadas como excelentes, das quais 17 são excelentes múltiplas, aquelas que permanecem excelentes durante partos seguidos. O rebanho conta ainda com 64 vacas muito boas e 8 boas para mais. Fazenda Crow Valley Holstings, município de Hastings, Ontário. 110 vacas em lactação em área de 526 hectares. 2 empregados. Tipo de instalação freestyle em piso de cama de areia. Lactação anual em 305 dias, 11.800 quilos, média por animal. A lactação média diária, 40 quilos por animal, com 4,3% de gordura e 3,5% de proteína. Informações da Cemex Brasil, e amanhã nós teremos mais detalhes com relação à produção leiteira, não só no Brasil, como em todo o mundo. E agora, hora de sabermos como estão as bolsas de valores pelo mundo. Vamos saber como foi o fechamento na Ásia e também as primeiras informações na Europa com o Walter Puga, que está nesse momento na B3 Brasil Bolsa Balcão. Ô Walter, conta pra gente quais são os destaques desta manhã de quinta-feira. Bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, o destaque no noticiário desta manhã, daqui a pouco nós veremos, viu, Antônio, o comportamento das principais bolsas do mundo para acompanhar, aí, de certo modo, o que ocorre no mercado mundial. Mas antes disso, o destaque no noticiário no Brasil é que as contas públicas do governo, agora em 2017, fecharam com um rombo de 110 bilhões e 500 milhões de reais. Bom, o setor público consolidado encerrou dezembro com um déficit primário de
32 bilhões de reais. É o que informou o Banco Central nesta quarta-feira. Foi, no entanto, o melhor resultado no último mês do ano desde 2014, segundo o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha. Para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2016, o resultado havia sido um déficit de mais de 70, quase 71 bilhões de reais. Portanto, há uma redução no déficit esperado, né? Esperávamos um déficit muito maior. Em 2017, como um todo, o resultado foi deficitário em 110 bilhões e meio de reais, contra um déficit no ano anterior, 2016, de mais de 155, quase 156 bilhões. Ou seja, o rombo nas contas públicas diminuiu. E o governo comemora isso. Bom, é uma comemoração, mas uma comemoração difícil de aceitar, né? Estamos com um rombo nas contas do governo, mesmo na melhor das hipóteses, em 110 bilhões de reais. A estimativa era muito pior no início do ano passado, estimávamos um rombo na faixa de 160 bilhões de reais. O governo conseguiu reduzir pelo menos esse déficit, mas ainda continuamos com um déficit acentuado nas contas públicas. Isso considerando aí Tesouro, Banco Central, Previdência, ou seja, nós temos expectativas aí de pelo menos o rombo continuar nos próximos anos. Até que haja uma equalização dessas contas, o Brasil vai sofrer muito com isso. Isso demanda empréstimos em títulos do Tesouro, paga-se juro mais caro e, no fim, quem paga a conta é o brasileiro. Agora, o valor bruto da produção agrícola tende a encolher também no país. E os baixos patamares de preços internacionais para commodities agrícolas, né? Principalmente as commodities agrícolas que o Brasil exporta, e as projeções de queda na colheita, agora que nós teremos uma colheita menor do que a princípio se esperava, e bem menor do que tivemos em anos anteriores, terão reflexos, lógico, negativos no chamado valor bruto da produção das lavouras brasileiras agora este ano. Nas estimativas atualizadas da Macrosector, por exemplo, que é uma consultoria especializada em agronegócio, apontam que no total a receita deverá estar próxima aí de 350 bilhões. Portanto, o agronegócio deve movimentar aí, né, o chamado valor bruto da produção, deve movimentar aí, lá no campo, cerca de 350 bilhões de reais. É uma redução de 3% em relação àquele recorde de 2017, que foi superior a 360 bilhões de reais. Portanto, vamos produzir 10 bilhões menos. São as primeiras estimativas. Nas contas da consultoria, que tem sede em São Paulo, a Macrosector, será a primeira baixa em 9 anos, o que deverá tornar ainda mais estreitas as margens de lucro no campo. Portanto, valor bruto da nossa produção encolhe, as margens devem encolher também. Produtor de olho na informação, faça seu planejamento com cuidado, porque este ano, além de uma produção menor, os preços mais baixos das principais commodities que o Brasil exporta já se mostram muito menores do que nós vimos anteriormente. E essas são as principais informações, destaque no noticiário desta manhã, de olho sempre na informação, para que você faça o planejamento adequado do seu trabalho no campo. E vamos acompanhar o que ocorre hoje nas principais bolsas do mundo, começando pelas bolsas da Ásia, né? As bolsas chinesas fecharam em baixa nesta madrugada. Veja o que está ocorrendo. As bolsas asiáticas fecharam sem uma direção única nesta quinta-feira. Algumas até tiveram alguma recuperação, como é o caso da Bolsa de Tóquio, que subiu quase 1,70%. Você acompanha comigo o fechamento das principais bolsas na Ásia nesta manhã, aqui no Brasil, encerramento da tarde lá na Ásia. A Bolsa de Tóquio recuperou, subiu 1,68%, mas veja, Hong Kong, Xangai e Shenzhen vieram em baixa. Aliás, Shenzhen é uma bolsa de menor expressão, mas que tem uma movimentação, uma oscilação muito grande no mercado. Perdeu mais de 3%. O índice Kospi da Bolsa de Seul, na Coreia do Sul, teve uma leve alta, uma chamada alta marginal, né? Praticamente estável, com alta de 0,08%. Enquanto isso, o petróleo amplia ganhos no mercado internacional, tendo como referência o mercado futuro de petróleo lá em Londres. Petróleo tipo Brent subia agora há pouco, cerca de 0,15%, 0,20% na ICE lá em Londres. Um petróleo de melhor qualidade, ainda perto de $69 o barril. Enquanto o petróleo WTI, negociado para março, lá nos Estados Unidos, avançava também mais ou menos 0,15%, 0,12%, em torno de 64 até $65 o barril. Petróleo tem um patamar de preço diferenciado, nós temos alertado isso aqui diariamente, de olho na informação
do petróleo, porque petróleo influencia também nos preços, nas negociações das principais commodities agropecuárias. E o que ocorre na Europa e nos Estados Unidos neste momento? Bom, você acompanha comigo agora que, pautada pela política monetária norte-americana, que manteve estáveis as taxas básicas de juros lá, né, o juro básico lá. Bom, o mercado encerrava as primeiras negociações desta manhã, há alguns minutos, com alta na Bolsa de Frankfurt de 0,32%, Londres com alta de 0,13%, Paris reage também, alta de 0,33%, Madrid sobe mais de 0,5%, Milão tem uma alta mais acentuada, né? Sobe mais de 1% neste momento. E por que isso ocorre? Bom, ainda ecoa o resultado da decisão, né, o anúncio do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, otimista em relação à inflação no mercado americano e ao crescimento dos Estados Unidos. Isso sustenta aí futuros aumentos de juros lá no mercado americano. Vai influenciar no dólar, né? O dólar se valoriza, você verá isso já já. Agora, o que acontece nos Estados Unidos agora há pouco? Em Nova York, o futuro Dow Jones até recuava, né? Recuava pouco, 0,02%. O Standard & Poor's futuro apresentava de outro lado uma alta de 0,16%. O Nasdaq futuro subia muito pouco, subia 0,05%. O mercado procura um caminho nos Estados Unidos depois do anúncio ontem da manutenção da taxa básica de juros, né? Isso acabou por influenciar também o nosso índice Bovespa. O índice Bovespa encerrou ontem a sessão subindo mais de 0,5%, voltou a se aproximar dos 85 mil pontos. Veja o fechamento do nosso índice. Bom, teve uma alta, né, mais acentuada, mas chegou a superar os 86 mil pontos durante o pregão, mas depois que o Banco Central dos Estados Unidos indicou que os juros serão elevados na reunião de março, ou seja, mantém a taxa agora, mas em março poderemos ter uma alta na taxa de juros nos Estados Unidos, o índice encerrou com uma alta menor do que a que nós tínhamos visto durante o dia, abaixo de 85 mil pontos, como você acabou de ver agora. Agora, a Bolsa brasileira subiu, e subiu mais de 11% em janeiro, liderando o ganho entre os países emergentes, né? Vamos lembrar que a Bolsa brasileira teve o melhor janeiro dos últimos 12 anos. Aliás, isso é destaque hoje na edição do Jornal Valor Econômico. Foi o destaque entre todos os mercados emergentes no mundo, ou seja, a nossa Bolsa teve uma alta surpreendente frente a outros países no mesmo patamar em diferentes regiões do mundo. Há uma forte entrada de recursos estrangeiros no mercado brasileiro. O índice Bovespa renovou sucessivos recordes e subiu mais de 11,10% em janeiro. Foi uma forte recuperação do nosso índice Bovespa. Enquanto isso, o que ocorre com o dólar é diferente. A perspectiva de uma alta na taxa de juros em março lá nos Estados Unidos deve retirar de países como o Brasil uma quantidade maior de dólares. E isso já faz com que haja uma especulação. Bom, veja o que está ocorrendo com o mercado de dólar. Ontem o dólar fechava em alta, ainda perto da estabilidade, mas veja, subiu aí 0,03% a R$ 3,18 mais 10. Ou seja, a perspectiva é de que o dólar mantenha valores um pouco mais altos do que esses que temos visto nos últimos dias, em função da possibilidade, né? Isso por conta da possibilidade de uma corrida de dólares rumo ao mercado americano com a alta da taxa de juros lá, que deve ocorrer a partir de março. De olho na informação, como eu repito sempre aqui, porque isso pode interferir e interfere mesmo no dia a dia do seu negócio. E essas são as principais informações desta manhã. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o crescimento do emprego na citricultura brasileira. Eu volto já já. Antônio? Obrigado, Walter, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais detalhes com relação ao aumento de emprego na citricultura, mas isso daqui a pouquinho na segunda participação do Walter Puga. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a 2 minutos. Fique por aqui. 2 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. E o Canal do Boi fechou uma parceria comercial e de marketing com a empresa Cargill. Você vai conhecer a partir de agora. Vai conferir, aliás, a partir de agora, uma série de reportagens que mostra sobre os trabalhos da Cargill em mais de 70 países. Você vai conhecer agora uma reportagem que foi feita em Mato Grosso do Sul, na unidade aqui em Mato Grosso do Sul. Veja a reportagem de Daniel de Paula. As parcerias movem nosso negócio. Unindo forças, difundindo tecnologia e conhecimento, é que incrementamos a produtividade com a segurança que o agronegócio precisa. Na pecuária, essa força ganha 2 novos aliados. SBA e Cargill, através de sua divisão de nutrição animal, a Nutron,
juntam suas equipes para fortalecer a produção de carne sustentável e economicamente viável que o Brasil se propõe a mostrar. Essa aliança começa mostrando a importância do uso de tecnologias no campo, que permitem os ganhos hoje verificados em propriedades que reconhecem nos produtos Nutron o diferencial para alcançar os seus objetivos. Percorremos propriedades que são referência na produção de genética e de proteína com altos índices zootécnicos e um mercado consolidado, seja no Nelore ou no cruzamento industrial, a pasto ou no coxo. Tudo da maneira como os produtos da Cargill potencializam que já ganharam morada nos galpões de fazendas importantes no Mato Grosso do Sul e no Paraná, destinos dessa nossa primeira viagem. Vamos dar detalhes dessa produtividade toda e dessa fidelidade representada na presença de técnicos altamente capacitados para fornecer não só produtos, mas informação e relacionamento aos clientes que reconhecem na marca Nutron uma aliada para a obtenção de resultados financeiros. Como que uma empresa duraria por 150 anos, né, sem nenhum problema em parte nenhuma do planeta, e sendo respeitada e admirada nos 4 cantos do mundo. Então, trabalhar na Cargill é uma garantia de produtos sérios, produtos modernos, uma empresa engajada com o seu cliente, ou seja, nosso foco é o bom atendimento. O nosso produto ser de excelência é nossa obrigação básica. Se nós estamos trabalhando com nutrição, nada mais lógico do que termos o melhor produto. Porém, não é só o produto. Nós temos uma equipe de campo, uma equipe de cientistas, uma equipe interna de altíssimo nível. E isso realmente faz a diferença nessa proximidade que nós, Cargill, temos com os nossos clientes. E tudo isso empunhando as bandeiras que a Cargill sempre carregou pelos mais de 70 países que ela atua em diversos segmentos há mais de 150 anos. Segurança alimentar, respeito ao meio ambiente e prosperidade para todas as comunidades onde está presente. Este é só o primeiro passo dos modelos de produção que o SBA e a Cargill pretendem mostrar nos próximos dias para quem procura segurança em pecuária de corte. Embarque com a nossa equipe nesse mundão de bons exemplos. E nos próximos dias você terá mais informações com relação aos produtos que a Cargill comercializa em todo o mundo. E agora o assunto é sobre vinhos. Você já imaginou em experimentar vinhos que estão em processo de maturação? Ou seja, que ainda não estão prontos para serem engarrafados? Bem, foi isso que um grupo de apreciadores fez, que é um processo de avaliação de vinhos. Isso começou há 25 anos, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, e você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse grupo seleto que aprecia vinhos. Veja na reportagem de Annelise Nicolodi. A voz do tenor ecoa pelo salão do Parque de Eventos de Bento Gonçalves e chama a atenção do público que começa a ocupar os espaços. Em poucos minutos, apreciadores de vinho de várias partes do mundo se preparam para um momento único e, por que não dizer, inesquecível. Na mesa principal, enólogos, técnicos, jornalistas, médicos, chefe de cozinha, sommelier, e entre os 16, uma sorteada entre centenas de participantes. Quanta sorte! Há 12 anos, Odila vem de São Paulo prestigiar a Avaliação Nacional de Vinhos, mas pela primeira vez está entre os especialistas desse meio. Eu acho que eu estou até agora ainda tremendo, com a mão gelada e muito feliz, muito satisfeita. Eu falei aqui do prazer e da emoção e da responsabilidade de estar aqui.
Com 327 amostras inscritas por 59 vinícolas de 6 estados brasileiros, esta é a maior avaliação de vinhos dos últimos 4 anos. 16 amostras foram selecionadas e estão aqui para serem degustadas por mais de 1.000 apreciadores. Um momento para provocar 3 sentidos durante as análises visual, olfativa e gustativa de cada uma das amostras da safra 2017. Vinhos que ainda estão no processo de maturação, mas que prometem agradar muitos paladares. Bem, a Avaliação Nacional de Vinhos realmente é um evento consagrado, é um evento único, onde nós conseguimos aqui reunir quase 1.000 pessoas, todas elas degustando o mesmo vinho ao mesmo tempo, tendo as mesmas impressões que o vinho nos passa, né? Eu acho que não poderia ser diferente disso caber ao Brasil. Esse país enorme, esse país com grandes potenciais, organizar um evento desse. Então isso é motivo de muito orgulho, é motivo de muita satisfação. Para mim, hoje, como presidente de Bravin, e que passei pela Associação Brasileira de Enologia também, por 4 anos, a gente tive o privilégio de estar coordenando esse evento também. Lógico que a cada ano aqui o que nós temos aqui é a apresentação da nossa evolução, do nosso crescimento em termos de qualidade nos vinhos. A avaliação, que comemora Bodas de Prata, já testou ao longo dos 25 anos mais de 5.800 amostras, reunindo quase 1 milhão de enólogos, o que faz desse o maior evento de vinhos do planeta. Esses 25 anos são muito importantes para a qualidade do vinho brasileiro. A gente sabe que o vinho é um conjunto entre a uva e a transformação feita pelo enólogo, que o enólogo dá a identidade a seu vinho. Então esse evento, considerado o maior do mundo, de degustação de um único vinho, de uma única safra ao mesmo tempo por quase 1.000 pessoas, mostra a identidade, mostra a cara do vinho brasileiro. E a cada ano que passa, nós mostramos também os vinhos mais representativos. Essa é a ideia da Avaliação Nacional de Vinhos. Não é uma competição entre vinícolas, é mostrar o que o Brasil tem de melhor no seu complexo todo. E nesse ano, o que a gente poderia falar dessas 16 amostras? Uma diversidade que nós vamos conhecer daqui a pouco, principalmente de variedades tintas. Uma diversidade de variedades muito interessante, que mostra que o Brasil não só produz excelentes merlots de qualidade, mas também outras castas que vêm se desenvolvendo e que eu tenho certeza que num futuro breve nós vamos conhecê-las mais profundamente e vamos ter a certeza que teremos outros grandes vinhos tintos também. O evento é reconhecido por sua proximidade com a cadeia produtiva da uva e do vinho, de modo que contribui para que a produção do vinho brasileiro evolua em qualidade, tecnologia e reconhecimento. Esse evento que envolve toda a degustação de vinhos, que é a maior do mundo, né, onde que mais de 300 vinhos passaram por uma pré-seleção e que agora os finalistas estão sendo aqui avaliados, mostrando toda a qualidade, toda a evolução do setor da vitivinicultura gaúcha e brasileira. Os nossos vinhos brasileiros estão entre os melhores do mundo e essa evolução ela é constante e aqui fica muito caracterizada, né, nesse evento essa qualidade, essa evolução e esse trabalho de dedicação que todos os produtores de uva, né, as indústrias de transformação vêm fazendo, valorizando esse produto que, sem dúvida, tem uma importância muito grande para a economia do Estado e do Brasil, não só economicamente falando, mas também no aspecto social, porque são muitas pequenas famílias que sobrevivem, né, e tiram a sua renda dessa atividade. 9h08, hora de voltarmos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão. Vamos falar com o Walter Puga, que traz agora para a gente informações com relação a vagas de emprego no setor da citricultura. É isso mesmo, Walter? É isso, Antônio. O que ocorre é que ontem o IBGE divulgou, né, dados referentes ao desemprego no 4º trimestre do ano passado. Bom,
Resumindo, o número de desempregados no Brasil ficou 5% menor do que no trimestre anterior, com um aumento, aliás, de quase 1% na população empregada, ou seja, na população ocupada neste período. Já na comparação com o mesmo período de 2016, 2017 não mostra grande alteração, não. Em relação a emprego, desemprego, os números são muito parecidos. Agora, o destaque, Antônio, é no agronegócio, porque a citricultura foi um dos principais geradores de emprego no país no ano passado. Os empregados do setor, os empregos no setor, na verdade, foram puxados pela produção de laranja para a produção de suco. Isso é destaque no noticiário, aliás, desde ontem. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, compilados aí pela Citrus BR, que é aquela instituição que reúne as empresas processadoras de suco, a atividade, a citricultura fechou o ano com 51.470 admissões. Esse número é 20% superior na citricultura do que em 2016. Ou seja, a contratação na citricultura brasileira foi maior no ano passado. De acordo com a Citrus BR, 37% das contratações do segmento em 2017 aconteceram entre julho até dezembro, os primeiros 6 meses da safra 2017-2018. São Paulo lidera as contratações na citricultura, lógico, porque é o estado que também é líder na produção brasileira de laranja. E falando em laranja, vamos acompanhar o que ocorre no mercado, nas principais regiões, há pesquisas feitas diariamente pelo CPEA. Então veja, vamos acompanhar o que ocorre com os preços da laranja, já que estamos falando de citricultura. Veja, a laranja negociada com a indústria mantém cotação aí na faixa de R$ 16,45 por caixa, mesmo valor entre os dias 30 e 31 de janeiro. Agora, vale lembrar, esse valor de R$ 16,45 por caixa de 40 quilos e 800 gramas significa uma queda em janeiro para a laranja negociada com a indústria de 11,70%. Lógico, a safra entra e a oferta é maior, os preços tendem mesmo a ceder. Agora, a laranja pera in natura, de outro lado, continua em alta, viu? Veja o gráfico que mostra as avaliações do CPEA. Dia 31 fechou a R$ 19,58 por caixa de 40 quilos e 800 gramas, ou seja, nós tivemos uma alta de 2,62% no mês, embora você tenha visto aí uma queda no preço médio da laranja abaixo de R$ 20 a caixa a partir do dia 29 de janeiro. Mesmo assim, nós tivemos o encerramento do mês de janeiro ontem com uma alta no indicador CPEA para a laranja pera in natura de 2,62%. Agora, o que acontece no mercado de suco lá em Nova York, que é referência para o mercado mundial de suco de laranja? Bom, ontem nós tivemos uma alta de até 0,83% em alguns dos contratos futuros negociados lá. Alguns vencimentos foram negociados acima de $1,50 por libra-peso. Veja o fechamento dos negócios ontem para suco de laranja lá no mercado americano. Contrato para março a $1,48 por libra-peso, subiu 0,40%. O contrato de maio a $1,49 subiu 0,5%. Contrato para julho subiu mais, Subiu para $1,50, foi com uma alta aí de 0,73%. Então, o suco ganha preço no mercado futuro lá de Nova York, que é referência para o mercado internacional, mas aqui preço pago ao produtor diante de uma grande oferta agora, lógico, a tendência é de baixa. De olho na informação, porque há muitas preocupações com a citricultura no Brasil, nós somos responsáveis por boa parte do suco que é consumido em todo o mundo. Mais de 75% do suco consumido em todo o mundo vem do Brasil. Portanto, preocupação com o greening, com um problema que realmente pode dizimar a produção de laranja, já dizimou em algumas regiões do mundo, pode dizimar a plantação de laranja, a lavoura de laranja no Brasil. O Brasil, no entanto, toma muito cuidado com isso. Eu conversei sobre esse assunto com o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. Acompanhe. Secretário, obrigado mais uma vez por ter participado dos nossos programas aqui no Canal do Boi. Vamos falar de um assunto que preocupa muito o produtor rural de São Paulo ligado à produção de laranja, ao citricultor, mas também ao governo do estado, aos técnicos, que é a citricultura. O greening, nós conseguimos controlar o greening? Primeiro, uma alegria muito grande, Guga, estar com você, estar aqui no Canal do Boi e hoje falando desta outra atividade produtiva tão importante para São Paulo, tão importante para o Brasil.
Em 2017, mais uma vez, o setor da citricultura foi um dos grandes responsáveis pelo saldo positivo da balança comercial do Brasil. E de uma forma também definitiva, nos consolidou. A São Paulo, que é o maior estado e concentra a grande produção de laranja e de citros do Brasil, mas também consolidou o Brasil como maior exportador de suco de laranja. Do suco de laranja exportado que nós temos no mundo, Guga, de cada 10 copos que são consumidos, 7 são exportados pelo Brasil e particularmente pelo estado de São Paulo. Você tem uma ideia de comparativos? Eu sei que outro dia você bateu um papo aqui no seu programa com o pessoal da Fundecitos, que são craques nisso, mas a safra de laranja que nós colhemos o ano passado aqui no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro, estou somando ali, deu um total de 364 milhões de caixas de laranja. Para você ter um comparativo, porque o número é muito grande, mas a gente fala, mas esse número é grande, e como é que você mensura isso? A Flórida, que é o grande estado americano, está colhendo na mesma safra 70 milhões de caixas. Então, o estado de São Paulo, junto com o Triângulo Mineiro, colhem 5 vezes mais do que a Flórida, que é o grande estado produtor americano. Então, isso é importante. Nós tivemos uma diminuição da área plantada de laranja em São Paulo e aumentamos a produção. Essa safra do ano passado, 2017, é uma safra 10% maior em relação à média dos 10 últimos anos do estado de São Paulo, e com uma área menor, porque nós tivemos um grande aumento de produtividade do nosso pomar citrícola do estado de São Paulo. Ele tem 2 características hoje. Na região tradicional, mais central do estado, ali no entorno de Araraquara, Matão, Bebedouro, que foi a grande região produtora, nós continuamos muito produzindo citros de mesa, tá certo? E temos ali, isso se expandindo até Botucatu. E na região sudoeste, quando você chega ali para o lado de Avaré, Itapetininga, Itapeva, ali um outro perfil, que são as unidades de maior extensão da laranja voltada à indústria, tá certo? E por uma peculiaridade, porque pelo fato de estar mais próximo do Paraná, temperaturas mais amenas, onde a incidência do greening é menor. Mas o greening continua nos preocupando. 2 pragas que ainda não conseguimos avançar. Nós tivemos um grande avanço sobre a amarelinha, pinta negra, isso aí foram pragas que nós conseguimos hoje, de alguma forma, controlar. Mas o cancro cítrico é um problema. Com isso, nós, a partir do ano passado, estabelecemos uma nova sistemática de controle sanitário. Chama-se Sistema de Mitigação de Risco. Foi proposto por nós em termos nacionais, foi acatado pelo Ministério, se transformou numa norma. Eu andei o estado de São Paulo ano passado, todinho, todas as regiões produtoras, nos reunimos com a Fundecitos, a Socitos, estamos implementando essa mudança. É uma mudança cultural, tem sempre uma dificuldade, eu sei que tem desafios no que diz respeito a isso, nós mudamos um prazo para isso, estamos discutindo algumas regras, mas há uma mudança importante para o sistema de mitigação de risco, no caso do cancro cítrico. No caso do greening. E esse caso é grave, porque já dizimou plantações na Ásia, nos Estados Unidos. É verdade. Você tem toda a razão. Ele foi fundamental para mudar o panorama. E fazer, por exemplo, com que a Flórida, eu falei agora da colheita de 70 milhões de caixas, a Flórida já chegou a colher mais de 200 milhões. E o greening hoje lá está atingindo 80% dos pomares da Flórida, e ele é decisivo para essa despencar que teve da produtividade agrícola lá. Aqui há novas formas de manejo que estão sendo capazes de segurar isso, há uma disseminação de informações. Nós estamos fazendo uma campanha junto com entidades, quero aproveitar aqui o espaço do Canal do Boi, do seu programa, que é tão bem visto, que depois repercute, para pedir cuidados redobrados no que diz respeito ao cuidado com relação ao greening. E estamos investindo também na vertente de pesquisa. A Fundecitos faz um esforço importante de pesquisa, a FAPESP, órgão do governo do estado, tem financiado, tem estimulado pesquisas na área de controle do greening e do cancro também, mas de controle especificamente do greening. Nós mantivemos isso como prioridade. O nosso Centro de Citricultura, Silvio Moreira, que é o detentor do maior banco de germoplasma de citros do país, um dos maiores do mundo,
tem engajamento no que diz respeito a essa questão também. Então, aí é vigilância, difusão de manejos, novas tecnologias. Há, inclusive, uma coisa muito promissora no plano da biotecnologia, que eu estou muito feliz com relação ao avanço que estão sendo. Há produtos recentes, agora autorizados pelo Ministério, reconhecidos nesta área de biotecnologia. Eu, portanto, estou otimista. Acho que um avanço da ciência e um avanço do cuidado do produtor, mas nós não podemos relaxar. E eu preciso te apresentar a Maria. Quero um dia te apresentar a Maria. Quem é a Maria? Você não conhece a Maria? Não conheço a Maria. Você está cometendo um grave erro de não conhecer a Maria. A Maria, desculpa a brincadeira e fazer isso com você, mas é um carinho a vocês. A Maria é a nova variedade desenvolvida pelo nosso Instituto de Citricultura. É a primeira registrada do ponto de vista de uma nova variedade de citros, totalmente desenvolvida no Brasil do ponto de vista de pesquisa. Nós já tivemos vários avanços, mas a Maria é um salto de qualidade. É uma fruta de alta produtividade comprovada, de maior resistência ao cancro e ao greening, portanto, muito promissora a Maria, tá certo? Essa nova variedade, que um dia eu queria convidá-la, inclusive, para visitar o nosso Centro de Citricultura e você ver ali o que nós estamos fazendo de pesquisa e ver essa coisa que nos orgulha muito. A Maria, que eu acho que vai ter um papel muito decisivo no que diz respeito à nossa citricultura. Aproveitar que você está me dando um espaço para dar boas notícias, festejar um fato também que está saindo do forno, hein? Isso, nós estamos aqui conversando nesse início, particularmente de 2018. Nós, o ano passado, ficamos muito preocupados, meados do ano, porque nós estamos tendo um crescimento muito grande da exportação de limão. Muito grande, importante. Há uma região produtora ali entre Catanduva e Novo Horizonte, ali em Urupês, naquela adjacência ali, Cajubi, são regiões muito importantes ali que nós temos e nós tivemos um problema. A comunidade europeia detectou em limões exportados nossos a presença de um defensivo, fez um questionamento sobre os cuidados de sanidade. Recebemos em outubro, por uma longa visita, uma delegação da comunidade europeia que veio verificar as nossas formas de controle, cuidados com relação à sanidade. Nós precisamos de usar defensivos, nós precisamos de usar agroquímico, mas nós queremos usar sempre com muito cuidado para que nenhum tipo de comprometimento haja da fruta, haja do ponto de vista da saudabilidade dos alimentos. E aí essa vistoria, vamos chamar assim, essa auditoria se completou. E eu estou aproveitando o seu programa para anunciar aqui, em primeira mão, que, foi atestado e comprovado o nosso sistema de vigilância e nós estamos autorizados aí a manter essas importantes exportações de limão para a comunidade europeia. Bom, você acaba de ouvir o secretário de Agricultura de São Paulo com essa novidade que acaba de sair no início deste ano. Os europeus voltam a comprar e a liberar a entrada de citros lá na Europa, notadamente limão, né? Isso mesmo. É um volume muito significativo, está crescendo a nossa exportação e com essa chancela os horizontes se ampliam ainda mais. Bom, agradeço mais uma vez a presença do secretário de Agricultura do Governo do Estado de São Paulo, Arnaldo Jardim. Obrigado, secretário. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço a você, Hugo. Muito obrigado a todos. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. Como você vê, boas notícias para a citricultura, a contratação aumenta, ou seja, o número de empregados na citricultura aumenta, perspectiva de retomada das exportações de limões para a Europa. Os caminhos são bons a princípio, mas é preciso atenção com o cancro cítrico e com o greening. Daqui a pouco eu volto para falar de cotação de café, mercado de boi gordo. Antônio, é com você. Obrigado, Walter. Daqui a pouquinho, então, teremos informações com relação às principais commodities brasileiras comercializadas na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a 2 minutos com mais informações. Fique por aqui. 9 horas e 25 minutos, já na reta final. Bom Dia Produtor vai voltar agora até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão, para atualizar com relação às commodities brasileiras. Puga traz para a gente agora informações do mercado físico do boi gordo e do café também, né, Puga?
Antônio, vamos começar como sempre pelo café, né? Eu repito aqui, primeiro café, depois nós vamos para boi gordo. Lembrando que ontem café arábica voltou a perder preço no mercado futuro de Nova York. Londres teve até uma outra recuperação, aliás, a alta foi expressiva ontem para café robusta negociado em Londres. Em alguns vencimentos futuros lá em Londres, café robusta subiu mais de 2,15%. Somente ontem, mas também, vamos lembrar, né? Não há grandes mudanças nos preços praticados no mercado internacional. Mesmo com esse sobe e desce, com alguma recuperação, os preços tendem a manter valores mais baixos do que em anos anteriores. Não foi diferente aqui também. Café arábica negociado no mercado futuro brasileiro perdia ontem até 70 centavos de dólar por saca. Então o mercado está sob pressão. Está sob pressão em bolsa, está sob pressão também com o produtor lá no campo. Porque no sul de Minas Gerais, café arábica, bebida boa, com 15% de catação, já recua para a faixa de R$ 435 até R$ 445 a saca. Isso no sul de Minas. No Cerrado Mineiro, os valores ainda tendem a algum movimento de alta. A média subiu, segundo Safras e Mercado, para café arábica, bebida boa, lá no Cerrado Mineiro, para R$ 445, R$ 455 a saca. Já café arábica Rio, tipo 7, lá da zona da mata de Minas Gerais, preço se mantém em 400, no máximo R$ 405 a saca. Lembrando, 400, 405 para café arábica Rio, tipo 7. Base de pesquisa é a região da zona da mata de Minas Gerais. Agora, o CPEA constatava ontem que em São Paulo, preço médio do café arábica subia quase 0,5%. Veja, isso diminui a baixa que o café teve no mês de janeiro. Veja, em média, segundo o CPEA, café era negociado ontem a R$ 444,18 a saca. Uma alta de 0,5% praticamente entre os dias 30 e 31. Isso diminuiu a perda que o café teve no indicador CPEA durante o mês de janeiro. Encerra 31 de janeiro com queda de 0,56%. Já café robusta, tendo como referência a região do Espírito Santo, também teve uma alta, mas a baixa é ainda acentuada, cerca de 11% de perda no indicador CPEA para café robusta lá no Espírito Santo. Ontem nós tivemos alguma recuperação na média CPEA, subiu para R$ 317,13 a saca em média, mas isso só diminuiu um pouco a baixa acentuada que o café robusta teve lá no Espírito Santo, segundo o CPEA. E o que acontece neste momento? Vamos aos principais mercados futuros. Você acompanha comigo agora a evolução dos preços do mercado do café, começando por... Nosso diretor de TV mostra para você Nova York, café arábica negociado em Nova York agora tem mercado misto, praticamente estável, vencimentos mais curtos com alta de 5 pontos, vencimentos mais longos com queda de 5 pontos. Café agora, para março, lá nos Estados Unidos, a $1,21 por libra-peso. Café negociado para maio a $1,24 por libra-peso. Café para julho a $1,26 por libra-peso. Café para setembro, $1,28 por libra-peso. E no mercado de Londres, café robusto é negociado com esses valores que você tem no painel. Acompanhe comigo. Agora são 9 horas e 29 minutos, horário de Brasília. Veja, você tem a última movimentação do mercado, foram as 9 horas e 9 minutos, março a $1.757 por tonelada, uma queda de 0,28% agora, perde $5 por tonelada. Contrato de maio a $1.742 a tonelada, também recua $5 por tonelada. Veja que não há como atingir aí os valores de $1.800 a tonelada que o mercado espera ainda que ocorra agora no primeiro trimestre. Bom, enquanto o mercado lá fora tem alguma movimentação, tímida, mas alguma movimentação, veja o que está ocorrendo aqui na B3. Na B3, na Brasil Bolsa Balcão, mercado de commodities, segmento BMF, você tem contrato para março agora em queda para $153,35 a saca, uma perda de 20 centavos de dólar por saca agora. E o contrato de café para setembro, este sim referência para o produtor que espera colher este ano aí uma safra menor, né? $154,50 a saca, uma alta de 0,23%. De olho na informação, porque o mercado também oscila muito em função da variação do dólar. No caso de commodity cotado em dólar, é determinante a variação do dólar
influencia no preço no mercado futuro. E rapidamente vamos para o mercado do boi gordo, porque resta ao pecuarista esperar agora por algum repique nos preços da carne bovina para que os preços do boi possam reagir, né? Você acompanha agora o levantamento do CPEA. Ontem o CPEA já apontava no interior de São Paulo uma leve alta para a média dos negócios com boi gordo a R$ 146 por arroba, uma alta de 0,24%. Bom, boi gordo termina no indicador CPEA neste mês, 31 de janeiro, estável, mesmo valor no início do mês, portanto sem alterações. Já bezerro negociado no Mato Grosso do Sul amarga aí no fechamento de janeiro uma queda de mais de 2,30% no indicador CPEA. Bezerro em média ontem a R$ 1.144,33 por cabeça, teve até um leve recuo de 0,04%, ou seja, uma diferença aí de 50 centavos de real por cabeça. Aqui na B3 nós tínhamos ontem mercado misto, mas tendência de baixa para boi gordo no mercado futuro, viu? Perda de 55, 40 até 20 centavos de real por arroba. Você acompanha agora os primeiros negócios nesta manhã no mercado futuro. Aqui na B3 nós temos poucos contratos negociados até agora. O contrato de fevereiro sobe 0,14%, volta a R$ 145 arroba, mas ontem nós tivemos fechamento. Janeiro, veja a primeira linha no ajuste da bolsa, R$ 145,65 por arroba. Março a R$ 144,15, outubro a R$ 151,20 por arroba. E essas são as principais informações até este momento. Antes de encerrar, Antônio, me permita mais um segundinho, vamos para o dólar. Veja os primeiros negócios com dólar nesta manhã. Aqui no mercado brasileiro, né, dólar comercial, referência para importação e exportação, a R$ 3,19 mais 10, o dólar acelera sua alta, hein? Sobe 0,31% agora, já ultrapassa 13,19. Valorização do dólar ocorre frente ao real e frente a outras moedas do mundo também, em função da perspectiva de aumento da taxa de juros em março, taxa básica de juros lá, taxa referência lá subindo, perspectiva de muitos dólares deixando países emergentes para os Estados Unidos. Por isso, essa perspectiva de alta é mais forte agora. E eu encerro por aqui a minha participação. Volto agora o sinal para Campo Grande, desejando a todos um dia de bons negócios. Antônio. Obrigado, Walter, para você. Ótimo dia também. E nós voltamos amanhã às 7h15 da manhã com muita informação do agronegócio, da pecuária e também da agricultura. E você confere outras informações nos nossos telejornais aqui no canal do Boi. Para você, uma excelente quinta-feira. A gente se fala amanhã às 7h15 da manhã. Até mais.